Dois prisioneiros afegãos que estiveram sob custódia dos Estados Unidos durante 14 anos em Guantánamo e mais tarde em prisão domiciliária em Omã foram autorizados a regressar ao Afeganistão após 20 anos. Os detidos suspeitos de pertencerem ao grupo terrorista Al-Qaeda não tiveram direito a um julgamento justo quando foram presos e não foram informados da razão da sua detenção. Para além disto, foram considerados combatentes ilegais e não lhes foi concedido o estatuto de prisioneiro de guerra. Segundo a Amnistia Internacional, 34 homens continuam detidos ilegalmente em Guantánamo, sem data para serem libertados. Vocês sabiam que os Estados Unidos possuem uma prisão em território cubano, na Baía de Guantánamo, e que manteve lá prisioneiros afegãos acusados de participar do 11 de setembro por 20 anos, sem terem sido condenados, sem terem passado por julgamento, apenas sob uma alegação e numa tentativa de criar culpados pelo trágico acontecimento lá do 11 de setembro de 2021. Então percebam como os Estados Unidos criam uma série de problemas a nível internacional para movimentar sua construção cultural de um país salvador, de um país libertador, de que garante uma liberdade para as pessoas que habitam o seu país e que age como uma polícia internacional, fere a soberania de diversos países, ultrapassa esses territórios e fere as liberdades individuais também daqueles que não são parte de sua população, sobretudo da parte da sua população rica e de classe média, que acredita piamente numa ideia de uma liberdade individual presente na estrutura desse país. Então, enquanto muitos acreditam que outros países ferem liberdades individuais, como acontece muito com a ideia de se pensar que a China é uma grande ditadura nessa estrutura do mundo atual, os Estados Unidos é que age com essa violência brutal, banal, sobretudo desde o século XX, quando começa a se tornar o país hegemônico na estrutura do capitalismo internacional. Então, além de criar bases militares, cria esses locais de encarceramento fora de seus territórios, expandiu dentro dos Estados Unidos, isso virou um negócio, a criação de diversas estruturas penitenciárias, sobretudo encarcerando a população negra, Então os Estados Unidos têm uma das maiores populações carcerárias do mundo e usa essa população carcerária com trabalho escravo, análogo à escravidão, virou um grande negócio e isso foi se expandindo para outros locais, sobretudo para gerar um espetáculo midiático em contraposição ao atentado que veio como uma consequência das próprias ações dos Estados Unidos sobre o Oriente Médio, onde é um local que ele ajudou a desestabilizar bastante. É só fazer uma breve pesquisa sobre a criação de diversos grupos que hoje são classificados como terroristas, como a própria Al-Qaeda, como o Talibã, que hoje domina o Afeganistão, que serão criados com financiamento da CIA, em parcerias com os Estados Unidos, sobretudo do período Reagan. E esses grupos vão crescer, vão ganhar força e vai gerar uma série de problemas com outras facções que vão se espalhar depois dessas intervenções. Ou se verificar, por exemplo, o número de mortes, o número de problemas que cresceram dentro do Iraque após a invasão dos Estados Unidos sob o governo Bush em 2003. A invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos, completou hoje 10 anos. A guerra marcou o fim da era de Saddam Hussein, mas também deixou o Iraque mergulhado em uma profunda crise de instabilidade e violência. Must leave Iraq within 48 hours. Em março de 2003, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, deu um ultimato ao presidente do Iraque. Saddam Hussein deveria deixar o próprio país em 48 horas. Saddam recusou o ultimato e prometeu resistência. Ele governava o Iraque havia mais de 2 décadas e chamou Bush de criminoso. No início de abril, semanas depois da invasão, as tropas dos Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, chegaram à capital, Bagdá. Meses depois, Saddam Hussein foi preso, julgado e condenado à morte por enforcamento. Os Estados Unidos diziam ter provas de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, mas as armas nunca foram encontradas. Especialistas em direito internacional dizem que o então presidente George W. Bush e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair,
devem responder por crimes de guerra. As acusações de abusos e torturas cometidos pelas tropas aliadas se multiplicaram. A queda de Saddam foi sucedida por instabilidade política e disputas entre as várias etnias que vivem no país. Os ataques à bomba aumentaram. Em agosto de 2003, um carro-bomba atingiu o escritório da ONU em Bagdá. Entre os 22 mortos estava o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. A guerra do Iraque deixou pelo menos 170 mil mortos. Inicialmente, o custo foi previsto em cerca de 50 bilhões de dólares, mas passou de 2 trilhões, ou seja, 40 vezes mais. A tensão entre xiitas, sunitas e curdos persiste, mesmo depois da saída das tropas norte-americanas em 2011. Então esses problemas foram se aprofundando governo após governo dentro dos Estados Unidos, né, com Obama, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e continuou avançando com as políticas de tortura e de encarceramento em Guantánamo, né, e com bombardeios em países africanos, né, e países do Oriente Médio, com a diferença em que se usou muito mais drones, né, para fazer esses ataques. Então é importante sempre verificar que essas ações dos Estados Unidos de fazer intervenções de guerra contra o terror, né, de guerra contra as drogas, sobretudo aqui na América Latina, né, guerra ao terror principalmente nos países do Oriente Médio, né, todas essas ações que vão receber nomes específicos, né, que vão ser utilizados ali com jargões para tomar essas iniciativas, nada mais são do que formas de alavancar mercados, né, sobretudo o mercado relacionado à guerra, à produção de armas, né, à indústria armamentícia dos Estados Unidos, a poder impulsionar, por exemplo, o avanço do mercado financeiro, né, desde o processo de desregulamentação das economias com o avanço neoliberal imposto a partir do FMI. Então você tem um conjunto de negócios, para além, por exemplo, do setor do petróleo também, né, que é muito evidente nessas interferências no Oriente Médio, e o cerco em que vai se fazendo a outros países, como a própria China, né, os Estados Unidos fez uma expansão, né, geopolítica com cercos à antiga União Soviética, hoje vem fazendo a China, né, assim como mantém Cuba embargada, né, e isso se dá por meio dessas violências, né? E isso tem gerado uma série de problemas, sobretudo com protestos da população trabalhadora nos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos geram uma série de gastos externos, né, financia guerras no Oriente Médio, financia guerras, por exemplo, né, mandando ajudas bilionárias, né, para a Ucrânia, seguindo uma guerra em que ela está sendo massacrada, né, e esquece, né, deixa à parte, né, exclui sua própria população, que vem crescendo, né, a expansão da pobreza, da precariedade dessa população trabalhadora nos Estados Unidos. No estado mais rico dos Estados Unidos, um drama típico de países mais pobres. O número de moradores de rua aumentou. Califórnia, estado americano com a maior concentração de bilionários nos Estados Unidos. Tem um PIB que é quase o dobro do Brasil. E apesar de tanta riqueza, esse é o cenário das grandes cidades do estado americano. Filas de barracas e muitos moradores em situação de rua. Um cenário que fugiu do controle e explodiu durante a pandemia. Nos últimos 3 anos, o número de pessoas dormindo nas ruas saltou de pouco mais de 22 mil para 174 mil, quase 800% de crescimento. Um problema complexo e com muitas variantes. Uma delas é o aumento no consumo de drogas, em especial o fentanil, que transformou grandes avenidas numa espécie de Cracolândia. No mercado imobiliário, casas e apartamentos triplicaram de preço, o que tornou impossível para muitas famílias ter condição de pagar o aluguel. Certo? Então você vai ver um aumento do número de pessoas em condição de rua ou morando nos próprios carros, né? Então essa contradição vai ficando cada vez mais exposta, cada vez mais intensa nesse cenário, né, de capitalismo tardio, nesse cenário em que os Estados Unidos insiste, né, em se manter aí como o império do mundo atual,
que tende a ir entrando em decadência e a gerar uma série de outras crises mais profundas, certo? Então, para mais conteúdos, para novas discussões, deixe seu comentário aqui. Até a próxima, valeu!